Olá, então vamos nessa. Nessa terceira aula nós já aprendemos muitas coisas. Nós começamos pelo banco mental de decisão, você precisa tomar decisões mais importantes pela manhã. Falamos um pouquinho do conceito de produção e ocupação. Aprendemos uma ferramenta de grande importância que nós vamos utilizá-la até o final, que é o descarregar, reunir e distribuir, o DRD, aonde você, no seu domingo à tarde, no seu domingo à noite, você vai preparar o seu DRD para a semana. Aprendemos a terceira verdade absoluta. Aprendemos que você precisa fazer o errado ficar difícil. Aprendemos a técnica Pomodoro. E agora a gente vai aprender mais uma verdade absoluta da produtividade. Todas as vezes que eu te ensinar uma verdade absoluta, eu vou relembrar as outras, para que possa fixar na sua mente de uma forma por repetição. Primeiro, se ocupar não é produzir. Você precisa ter atividades durante o seu dia que sejam atividades de produção. Segundo, as tarefas nunca vão terminar. Não pense que você vai chegar ao final do dia e você vai conseguir fazer tudo o que é necessário ser feito. E aí você fica agoniado por não ter conseguido isso. Não, as tarefas nunca vão terminar. Eu preciso te libertar disso. Se você colocar no seu PDP as 5 atividades que você precisa fazer no dia e você cumprir essas 5 atividades, você precisa colocar lá no seu agradecimento que você conseguiu fazer. E as outras atividades, elas vão ser encaixadas em outros PDPs futuros. Mas você precisa entender que as atividades nunca vão terminar. Aprendemos nessa aula, se você não tem agenda, vira a agenda dos outros. Então você vai pegar tudo que tem no depósito tem que, você vai descarregar, você vai reunir as atividades que são parecidas e você vai distribuir durante a semana, fazendo isso no domingo à tardinha e no domingo à noite. Isso não leva até 15 minutos para você fazer. E se você não fizer isso, se na medida que a semana vai aparecendo, a semana vai acontecendo e vai aparecendo um alarme que chega no seu celular dizendo que você tem que fazer alguma coisa que é para entregar de tarde, alguém te chamando para você ir na casa dela amanhã de manhã, se você não tiver a sua agenda, você começa então a virar a agenda das outras pessoas. Então coloque na sua agenda e as pessoas vão começar a entender que você mudou o comportamento e eu tenho certeza que ela vai começar a se encaixar na sua agenda. E a gente vai aprender então a próxima verdade absoluta. O que seria essa próxima verdade? A direção é mais importante que a velocidade. Você precisa realmente entender para onde você está indo. Dentro desse processo, quando o desânimo aparecer, quando a sua energia cair, vai lá e pegue as suas folhas de produtividade, comece a ler, comece a entender o quanto que você evoluiu, o tanto que mudou aquilo que você escreveu na primeira folha e aquilo que você está escrevendo na última folha. Por isso que a sua folha de produtividade precisa ser preenchida todos os dias ao final das suas atividades. Você vai ver o tanto que você progrediu, e o tanto que você progrediu, você vai começar lá naquele momento de gratidão a agradecer como que você evoluiu. Isso vai te trazer energia novamente, para que você possa compreender que você está indo na direção correta. Lembra que eu falei que para melhorar tem que piorar antes? Isso vai te trazer desconforto, o seu sabotador vai começar a agir de uma forma que vai querer que você pare o processo, vai começar a arrumar plausibilidade para você achar que aquilo é difícil. O que eu quero que você entenda nessa quarta verdade absoluta é que se você está progredindo e está progredindo devagar, mas está indo na direção certa, ok, isso não é problema. O mais complicado é você querer fazer um monte de coisa, querer deixar de fazer um monte de coisa e começar a achar que aquilo que você está fazendo é o correto e depois você retorna. Eu não quero fazer essa folha de produtividade, o PDP, porque eu acho que ela não é importante. Eu já entendi o que ela está querendo dizer, mas eu acho que não é importante fazer isso daí. E aí você fica dando voltas. Você não consegue pegar uma direção correta e ir nessa direção. Eu já tive clientes que já tinham um nível de produtividade muito bom e ele entendeu o método e ele melhorou consideravelmente. Então ele teve uma velocidade maior comparada a outros clientes. Outros clientes que não teve essa velocidade tão alta assim, mas ele sabia a direção que ele estava indo. Ele começou a entender o ponto A, o tanto que ele estava se deslocando ao ponto A e indo em direção ao ponto B. Então eu quero que você entenda que a direção é mais importante que a velocidade. Tudo isso que eu estou te ensinando
está começando a tirar você da sua zona de conforto, tirando você do seu ponto A. E eu quero que você entenda e comece a medir o tanto que você está indo em direção ao ponto correto. Não adianta querer cada dia aplicar uma coisa, não adianta cada dia querer fazer alguma coisa e atropelar. Você precisa fazer a cada aula, a cada vídeo, as coisas que eu estou solicitando, aplicar, melhorar cada vez mais você para que a sua luta interna do eu comigo mesmo, o comigo mesmo comece a vencer aquilo que o eu critica demais em você, mas que você tenha certeza que a velocidade não é tão importante, e sim a direção que você está seguindo. Eu tive clientes que na quarta aula ou na terceira aula, eu tenho certeza que alguns já desistiram porque não foi forte o suficiente para entender que você não vai aumentar a sua produtividade numa velocidade muito grande. E aí o seu sabotador começa a falar para você: ah, esse método aí, isso não vai dar certo não, porque você não melhorou nada de produtividade. E aí você desiste, porque você deu ouvidos na luta do eu comigo mesmo, o eu te criticando e o comigo mesmo aceitando. Comece agora a fazer uma reflexão e aí coloque no seu caderno de insight qual a reflexão que você tem agora no momento daquilo que você evoluiu do início do treinamento até agora. O que você já aprendeu e o que você já aprendeu e colocou em prática? Qual é a sua percepção de aumento de produtividade? E aquilo que você já aprendeu e está relutando a colocar em prática porque o seu sabotador está sendo mais forte do que você. Ganhe essa luta interna, coloque em prática. Perceba que eu quero te libertar, que você não vai ter aumento de produtividade na velocidade daquela maneira que você gostaria que fosse. Não. Mas o mais importante que você precisa entender é que a direção correta é a que você tem que tomar. Ok? Vamos adiante que o melhor ainda está por vir.